amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira. Um pouquinho frio, às vezes até gelado para quem mora em Pontes Lacerda, mas é um clima bastante ameno, gostoso, e eu espero que nesse clima gostoso a gente possa ficar nesses próximos 40 minutos aqui conversando, debatendo e informando assuntos que são de extrema relevância aqui para o nosso município e também para a nossa reunião, para a nossa região. Né, Vanildo? O friozinho está gostoso, tá bom, né? Bom, a reunião da Câmara hoje foi tão rápida que não deu nem para perceber, né? Apesar de que tinha muita gente hoje, o pessoal, os grevistas, né, servidores do Estado, quase que lotaram o plenário da Câmara, né? Esse pessoal, ele está sendo usurpado, Vieira, no seu direito inalienável de ter o aumento de 11,28%. Até porque o município daqui já paga isso desde fevereiro. Os estados, 25%, 25 unidades não estão dando conta de pagar. Mas quando o governador assumiu, ele sabia de encargos, ele sabia de tudo, não adianta agora falar não dá. E o que está acontecendo? Paralisou o estado. Como é que o frigorífico vai fazer para abater gado? Como é que, porque a ideia é que dá autorização, GTA, guia de trânsito no animal, está paralisado, né? Os pagamentos do Estado continuam sem vindo. Eu já visto que você está com o balancete da Santa Casa em mãos aí, a situação é crítica. A Santa Casa será salva, mais uma vez, Vieira, pelo leilão que a sociedade fez. Pois é. Agora, ainda falando sobre o famoso RGA, que é o assunto hoje, né, em moda aqui no Estado, ele já não estava previsto já do ano passado, no orçamento do Estado? Sim, depois vem a alegação de que esqueceu. Quem administra não pode esquecer. Isso não existe, isso é conversa para boi dormir. Esquecer, tem uma equipe toda lá, sabe, pega o orçamento do ano anterior, sabe o que tem que colocar no orçamento e não coloca? Sabe o que me preocupa? Nós temos um governador que é egresso da Justiça, acostumado a ganhar mais de 50 mil reais por mês. Você acha que ele está preocupado quanto custa o quilo de feijão lá em Cuiabá, que é 15 reais hoje? E o funcionário que ganha um salário mínimo para limpar a escola, que ganha um salário mínimo para trabalhar na saúde, aqueles mais humildes, os mais abastados estão com dificuldade. Você já pensou esse pessoal humilde, velho? Isso é terrível. Então, quando você coloca alguém para administrar, você não pode pensar só no seu umbigo ou na sua equipe de governo. Esse governo foi o governo que mais despediu gente. Compensação foi o que mais contratou. E o que é grave? Cada deputado pode contratar um absurdo de funcionário para sua pleiade de assessores, tudo isso em detrimento de recursos do Estado. Até porque, além dessa dificuldade alegada pelo governo, que já deveria estar constando no orçamento do ano passado, do ano anterior, que é uma lei. Foi ele que fez. Lei, né? O outro ele herdou do ano passado, mas esse desse ano, 2016, foi ele que fez. Exatamente. Então tem realmente assim, alguma coisa tem que acontecer. Há queda de arrecadação, realmente há queda de arrecadação, né? Mas tem que priorizar, inclusive essa parte do pagamento de funcionário não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Até porque a inflação continua alta. E essa reposição aí é em relação ao ano passado. E a cada mês que passa aí é 1,5%, 2% às vezes, né? E dependendo, inclusive, 1,5%, 2% é da média. A inflação é a média. Dependendo do que a classe pobre compra, né? A inflação dela pode ser muito mais alta. Quem come feijão, a inflação só do preço do feijão já subiu quanto na história? Sim, absurdo. Né? Então, eu acho que nesses casos, realmente há uma necessidade muito grande de se cumprir a lei, depois se busca alternativa, né? Só não sei se vai valer uma alternativa como aquela do governo do Estado do Rio de Janeiro, que decreta calamidade pública por falta de gestão, né? Eu acho que aquilo lá foi uma jogada de mestre do governador, que é experiente, já foi ministro várias vezes, já foi senador várias vezes. Ele é inteligentíssimo. Tanto é que ele é mineiro e é senador pelo Rio de Janeiro e agora governador do Rio de Janeiro. Acho que ele tem uma tacada de mestre e trouxe para o governo federal a responsabilidade dos repasses, que é direito do Estado do Rio de Janeiro e que não está sendo feito. Agora, Ivanildo, eu acho, e meus amigos, eu acho brincadeira.
estado de calamidade pública, isso até onde eu sabia, até sexta-feira, sábado, era por eventos fortuitos, eventos da natureza. Regressos da natureza. Alguma coisa nesse sentido. Agora, quando a própria gestão é temerária, né, aí agora fica fácil. Dizer, você gasta o que quiser, chegou na hora, chegou já perto do final do ano, lá, ou quando você vê que as coisas não tem mais remédio, você contabilmente vê que a situação não tem. E é diferente a nomenclatura, né? Calamidade pública financeira. Financeira, é uma coisa absurda. Que foram eles que fizeram o buraco. O rombo é feito por homens, por gestores. E aonde que a população tem que pagar por isso? É uma discrepância de credibilidade. Eu tenho acompanhado, Vieira, todos os dias da semana, de quinta a sexta, porque o Congresso só trabalha nesses dias. O que você vê cada dia chegando de denúncia, se for continuar pegando a operação Lava Jato, nós vamos chegar lá no Dom Pedro, viu? Que coisa, né? Porque cada dia vai descobrindo coisas. Um dos delatores já falou que é 1940, desde 1946, não sei de 46, quando foi editada aquela Constituição, que foi outorgada, né? 46. Depois nós tivemos emendas constitucionais. E a nossa emenda de 88, com essa nossa Constituição de 88, aí é que a coisa... Que coisa, né? Agora, bom, vamos aproveitar que nós estamos falando sobre a questão da Lava Jato. Eu tenho um ponto a ponderar aí nessa hora. Não estou aqui defendendo político, em absoluto não, até porque tem até uma pesquisa do Instituto Paraná, a nível nacional aí, 75% acredita que os políticos não têm credibilidade nenhuma. Né? Então, uma pesquisa que saiu agora essa semana, no final de semana. Mas é o seguinte, essa parte de delação premiada, né, há que se cuidar quem está fazendo a delação e a fundamentação disso, porque fica muito fácil chegar agora lá para salvar a própria pele, né? Começa a falar uma porção de coisas sérias. Se tiver fundamentado, tudo bem, não se discute, né? Mas que eu acho que realmente é uma situação complicada se valer o argumento da pessoa, se valer só o depoimento dela. Mas você tem dúvida que alguém daquele povo lá denunciado não merece? Até porque a delação premiada, para ter validade, você tem que comprovar. Os caras estão valendo-se de planilhas de pagamento, número de contas, quem foi porque isso não é sempre o parlamentar que leva, né? Tem sempre o laranja, foi pago pelo laranja, que é assessor, todas essas coisas. Então, porque senão o Moro e a própria, eles refutariam isso e não aceitariam. Para ele poder divulgar, para ele poder falar, ele tem que ter a verdade comprovada. Né? Mas o ex-senador Decídio Amaral, que já foi cassado, né? Sim. O ex-senador, ele foi, no depoimento dele, na delação premiada que ele está fazendo, que ele já fez, inclusive, ele foi bem claro dizendo o seguinte, que ele tinha conhecimento, sabia todos os caminhos, e o que ele podia dizer era mostrar para a justiça, né, de que forma estava acontecendo. Que muita coisa ele não podia provar, porque era só questão verbal, os acordos, a forma como ele estava colocando. Para a justiça, serviu aquilo lá como o início de uma nova... Na verdade, uma pista, né? Uma pista, exatamente, você falou tudo. Mas por que o Delcídio sabe só isso? Porque ele tinha certeza da impunidade. Nós nunca vamos cair. Aí não se documentou nada. Agora, quem tinha medo começou a documentar. Quando começou? Onde começou isso? No mensalão. Você acha que esse trem não deságua em mensalão, em marolinha do Lula e tudo? Tudo isso está inserido. E outra coisa, vem a Operação Sanguessuga aí, que está fora do contexto e vai derrubar muita gente. O Sérgio Machado, aquele que é o diretor, o presidente da Transpetro, né? Só para você ter ideia, a vantagem que ele está levando em fazer essa delação, inclusive de sacanear os grandes amigos dele, porque o que ele fez foi uma grande sacanagem, uma trairagem de não tem tamanho. Nossa Senhora. Né? Ele gravando, ele ligando para os amigos dele, né? Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá,
né, ligando e gravando e provocando a conversa para que ele pudesse ter Mais provas dados. para botar contra. Ele estava num processo dele, parece que para 30 anos, de 24 a 30 anos de cadeia, né? Ele vai, com essa delação premiada, ele vai reduzir a pena dele para 3 anos, né? E devolução de dinheiro, né? 75 milhões para devolver dinheiro. Imagino que ele não deve ter guardado, além desses 75, porque ele vai precisar sobreviver. Ele só vai ficar 3 anos em regime semiaberto, né? Com a tornozeleira. Com a tornozeleira, quer dizer, não vai para a cadeia, né? Em Minas Gerais, não vai para a cadeia, né? E ainda está salvando a pele da família toda, né? O compromisso da justiça não investigar nenhum da família, os filhos e tal, da esposa. Provavelmente alguns favorecidos. Com certeza absoluta. Mas o que assusta, Vieira? Você viu o que o Cerveró falou? Cerveró não. O presidente, o tesoureiro do PT falou: eu vou fazer denúncia e se eu sair daqui eu sou um homem morto. Porque ele sabe da causa e consequência. Ele sabe do Celso Daniel lá de Campinas. Ele sabe das histórias e sabe quem manda. Então ele sabe, eu farei só na tentativa de prorrogar, protelar quando vai ser o meu assassinato. Mas eu serei assassinado. Que coisa, né? Bom, voltando ao nosso domicílio, né? Que o Tupiniquim aqui para Ponte Lacerda caindo na nossa realidade aqui, né? A Folha Regional divulgou agora nessa semana, o jornal me parece sair, começou a circular no final de semana ou a partir de hoje, tá? Pela primeira vez que eu me lembre, o Hospital Vale do Guaporé, né, apresentou um relatório financeiro, né, uma prestação de contas para a sociedade aí do que ele gastou no primeiro quadrimestre desse ano 2016. Né, um total de recursos de arrecadação de 2 milhões e 300, né, e com um saldo de caixa de 20 mil reais, e ele ainda tinha 121 o saldo anterior, ele acabou gastando desses 2 milhões 280 mil nesse quadrimestre. O que me deixou preocupado, Ivanildo, foi o seguinte, ó, nesses 4 meses, o contrato com o governo do estado, ao contrário do que a gente vinha falando que era 692 mil, o hospital arrecadou uma média de 526 mil por mês. Está abaixo do valor da receita que ele podia ter oferido, né? O contrato com a prefeitura bate em torno de 152.700, então essa é a grande preocupação. O hospital está com problema de não conseguir atingir a receita. Que na verdade, tanto do município quanto do estado, eles foram aumentados a partir de março, né? Por isso é que se você dilui no número de meses, ele cai o quantitativo. E outra coisa, 692, a gente tem que esclarecer isso muito bem, é o que a Santa Casa pode arrecadar. Ou seja, ela pode faturar até 692 mil. Sempre passou esse quantitativo. Porém, a gente percebe pelos números publicados que ela não está chegando nem ao limite que ela está autorizada. Então tá. Desse percentual da despesa, 65% de todo o valor que o Hospital Vale do Guaporé arrecadou, oferiu como receita, 65% foi com aplicação de recursos, né? Da área médica mesmo, da conta mesmo. Serviço médico, diagnóstico por imagem, que ele deve estar pagando isso aqui, né? Sim, né? Ele repassa o serviço. Serviços médicos, que deve ser dos médicos. A folha? A folha dos médicos. Sim. 228 mil por mês. Tá? Esses são os plantões, são os procedimentos. Acho que o próprio médico, o cirurgião também, a anestesista deve estar recebendo, né, por aqui, não pela folha, né? Sim. Eu acho que eles são mais como serviço prestado, não como funcionário. Então tem serviço diagnóstico, raio-x laboratorial, serviço de gesso, diagnósticos ambulatoriais, medicamentos e materiais hospitalares e insumos. Né? 65% é despesas atinentes à atividade do hospital, 14% são custos e despesas administrativas e 33% custo de pessoal. A folha, a média da Santa Casa é de 186 mil por mês. Se você somar todos os serviços médicos, serviço de administrativo e da folha, nós temos um comprometimento da receita de quase 90%, Vieira.
Então, é muito difícil fazer a gestão quando você tem na folha um comprometimento dessa envergadura. Fica muito difícil o quê? Fazer qualquer tipo de investimento. Então, a Santa Casa ela vai ficar sempre na mesmice e na dificuldade. E é por isso que a sociedade é de fundamental importância para que ela não feche. Como estão fechando e vão fechar hospitais do Estado. Como a unidade, olha só, hein? O hospital que mais recebe ajuda no país é o Hospital do Câncer de Barretos. Está fechando a unidade de Fernandópolis. Todos os dias tem movimento na porta do hospital, carreata ontem lá, com mais de 30 mil pessoas pedindo e implorando para que isso não aconteça. É o custo da saúde, que é eminentemente caro, e que os recursos repassados pelo governo federal, governo estadual, deixa muito a desejar. Tá, você vê que são mais de 400 mil, 420 mil mais ou menos, só o pagamento de médicos e folha. Sim. Né? Dos 692, você ainda tem o custo, medicamentos aqui é 71 mil por mês. Sim, você né? tem que considerar que tem aí gêneros alimentícios, porque é alto, a Santa Casa deve cesta básica aos seus funcionários já há 3 meses. E isso é crime. Porque é obrigado, é lei, é garantia da lei. E por que não foi pago? Porque não sobrou recurso e os diretores fazem da tripa coração para fazer o cumprimento de pelo menos a folha. Por isso é que a gente lamenta que o Estado seja moroso e aí o contrato diz, pode ser pago até 90 dias após a prestação de serviço. Agora o hospital tem na sua principal fonte aquilo lá, ele fica com uma lacuna de 90 dias sofrendo aí e a população pagando. Isso considerando que o salário do mês de maio não foram pagos ainda, né? Parcialmente só, né? Tá certo. Bom, o que ficou aqui? Bom, esse relatório financeiro do Hospital Vale do Coporé foi assinado pelo diretor-geral, Hidraldo Pires da Costa, pelo diretor financeiro e pelo diretor administrativo, Ramon Wilson Júnior. Inclusive, o que me causa espanto, o doutor Ramon me falou semana passada, quando ele esteve aqui, né, que ele não tinha assumido ainda. Então, de repente, ele acabou assumindo agora nesse período. Né? Ele assumiu, mas não tinha sido nomeado, tomado posse. Não, né? Ele foi eleito. Sim, não foi tomado posse. Mas agora, com ele assinando o balancete, então ele está assumindo aí de vez. E aí, a parte administrativa, hoje, então, é de responsabilidade do Dr. Ramon, que representa a OAB lá na Santa Casa. Tem que lembrar que são 3 profissionais liberais, de nome, de credibilidade. Um representa o Laios e a maçonaria, o outro representa a OAB e o outro representa os próprios funcionários públicos e o Rotary, né? Que é o doutor Daniel. Ele conhece saúde, trabalhou na saúde muitos anos. Ivanildo, não ganham nada, viu, Vieira? 0. Agora, a gente precisa ver o seguinte, eu fiquei sabendo que o diretor-geral, ao contrário do que a gente vem dizendo, tá? Ele disse que não foi indicado pelo Laios. O Laios, inclusive, a informação que a gente tem é que o Laios formalmente já fez isso, já não foi agora esse ano, foi antes, não sei se foi o ano passado ou 2013, formalmente pediu para se afastar do Conselho Curador, inclusive. O Laios não participa sequer do Conselho Curador do Hospital Vale do Coporé. Tá? Mas isso vai desvincular o nome do Hidraldo do Laios nunca? Ele foi governador do Laios. Exatamente. Não, maior autoridade do estado de Mato Grosso, não dá para desvincular. Não, mas eles consideram o seguinte, foi uma ação, um ato ou da própria iniciativa do Hidraldo, em que se colocou à disposição para concorrer à eleição, tá? Mas que não foi uma indicação do Laios, né? E que também, como também não é da maçonaria. Né? Não foi indicação, a maçonaria não sentou e indicou o nome lá, colocou o nome à disposição. Essa vinculação é natural, não tem como deixar assim, né? A própria atividade pertence à entidade, não dá para fugir disso. Né? Mas a parte formal mesmo, sim, inclusive porque o Laios disse que não participa sequer do Conselho Curador da Santa Casa. Né, mas a Santa Casa vai precisar sempre do Laios, do Rotary, da maçonaria, das outras entidades legalmente constituídas, da OAB, é importantíssimo isso. Por quê? Porque dá foro, dá credibilidade e dá sustentação nas adversidades.
Quem que pode encampar essas situações? Vamos pegar aqui o leilão. Quem que tocou? Maçonaria, Lions, Rotary, não foi? Foi Sindicato Rural. E Sindicato Rural, exatamente. Então, não dá para tirar entidades com o peso, com a importância dessas que a gente cita aqui, da sociedade. Agora, eu quero parabenizar, né, o diretor-geral, Ideraldo Pires da Costa, por ter feito isso de uma forma inédita, pela primeira vez, essa publicação do relatório financeiro do Hospital Vale do Guaporé, nesse primeiro quadrimestre. Ficou faltando ainda. É um excelente começo, mas ficou faltando ainda. A gente saber qual é o relatório contábil, não o relatório financeiro. Né? O relatório contábil é onde consta ali, né, o valor das dívidas, né, as contas a receber, as contas a pagar, né, onde consta o patrimônio, as dívidas ajuizadas, o que tem de patrimônio lá, se o patrimônio está comprometido, qual é o valor do patrimônio que está comprometido em dívidas, né, no passivo trabalhista, passivo judicial. Eu acho que tudo isso a população tem que saber, o Conselho Curador, né, do Hospital Vale do Guaporé tem que saber isso aí, para a gente poder tomar ajudar a tomar uma decisão. Né? O patrimônio da Santa Casa, ele é todo bloqueado. E esse patrimônio compreende aquela edificação antiga. Essa parte nova que nós passamos à Santa Casa, ela pertence ao município numa situação de comodato. Né? Eu me lembro que eu era o secretário de saúde, terminei aquela obra. Não, foi desapropriado. Não, aquela é da UPA. Aquela é da UPA. Fez uma parceria com a Santa Casa doou a área e também qualquer administrador mais ou menos lúcido vai passar aquela UPA para a Santa Casa e vai fazer parceria. Né? Mas então todo esse patrimônio, Vera, ele é bloqueado. A Santa Casa não pode dispor dele para nada. Então é uma herança recebida de gestões passadas que pegava FGTS, recebia do funcionário e não pagava. Criou-se um imbróglio trabalhista. Teve uma época aí que teve administrador que vivia mais correndo de moto do que administrando a Santa Casa, tem a ação aí de R$500 mil. Por quê? Porque tocaram isso à revelia. A Santa Casa não ofertou nenhuma defesa de forma temporal. E tudo isso onera agora. Tanto absurdo é que a própria Justiça houve por bem cancelar o leilão que levaria o espólio herdado dessas administrações anteriores a leilão agora, e foi cancelado, graças a Deus. Não, foi suspenso só, suspenso, né? Foi suspenso, até porque, mas por dois motivos, Ivanildo. Primeiro, porque não estava registrado, há uma desapropriação judicial da prefeitura, né, daquela área, aquela parte lá, que não estava constando no registro ainda de imóveis. Então, estava indo a leilão 100% daquele imóvel, quando já tinha uma parte já que tinha sido desapropriada. E também pelo valor da desapropriação, o custo, o valor atribuído judicialmente, avaliado judicialmente, parece que estava inferior, bem inferior ao valor de mercado. Ao valor real venal. Né? E aí, então, tem que fazer essa avaliação. O que nos preocupa, Ivanildo e amigos, é que esse leilão vai voltar a acontecer. Se a Santa Casa não honrar o pagamento, ou não fizer um acordo, e que eu acho difícil, há a possibilidade, inclusive, de acordo, porque tem impostos aqui, né? São dívidas oriundas de não pagamento de impostos, né? De tributos federais, que podem ser aí renegociados com prazo de 10 anos, 20 anos, né? Mas o problema todo não é a questão da renegociação, é a questão de capacidade de pagamento, de honrar essas renegociações. O Estado pretende criar 3 hospitais regionais no Estado. Embora eu ache muito difícil, porque o Estado não dá conta de cumprir o que está pactuado, né, no Estado inteiro. Os hospitais regionais têm passado por momentos difíceis, como é o caso do Hospital Regional de Cáceres, que é o melhor dos hospitais regionais do Estado. Equipara-se a ele mais ou menos o de Rondonópolis, o resto todos são deficitários. Então, caberia ao Estado, inclusive encampariam a Santa Casa aqui. Assumiriam esse rescaldo de dívida e parcelariam e negociariam com quem de direito. Houve um movimento nesse sentido, não sei se parou e por que parou, mas eu acho que é oportuno que se recomece essa negociação, que eu acho que é a última saída da Santa Casa. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois
a gente vai falar sobre uma série de investimentos aqui no município de Ponta Lacerda e que devem ocorrer ainda este ano, né? Então, o que o prefeito não conseguiu fazer nesses 3 anos de mandato, e muita coisa ele vai conseguir cumprir agora, nesse período, e talvez no segundo semestre. O Ivanildo sabe bastante coisa disso aí, eu tenho algumas informações aqui, e a gente vai falar sobre isso depois do intervalo comercial. Bom, estamos de volta. Ponta Lacerda agora, nesse período, daqui até o final do ano, nos próximos meses, vai experimentar uma diferença muito grande na parte de investimentos públicos aí. Ivanildo, você comentou alguma coisa com relação às pontes, né? Hoje de manhã você falou alguma coisa Sim, na eu não Câmara falei na sobre última isso, sessão, né? Até porque eu tinha tido uma conversa com o prefeito, ele me autorizou a anunciar que faria, tão logo termina a ponte da Florespina, ele iniciaria... Da Florespina não dá... Ah, da Florespina, da Florespina. Já tá rodando. Ele iniciaria da Terezinha Cora Garbim. Isso eu acertei com ele. E acabei de acertar hoje que colocasse taxões em todas as travessas que dá acesso à Terezinha. Tanto quem vai atravessar para um lado, quanto vem do outro lado para o centro. Eu acho que é uma forma mais barata que a gente tem de inibir e de coibir o tanto de acidente que ocorre naquela via. Eu sou contra isso, Ivanildo, assim, ó, de se colocar obstáculo, tudo na via, quando o trânsito é feito por pessoas responsáveis. O brasileiro, e aqui em Ponta Lacerda, né, a gente sabe que grande parte dos motoristas são irresponsáveis, né, porque eles têm conhecimento das leis de trânsito, das sinalizações e tudo, e eles não respeitam a sinalização. 90% dos acidentes aqui é falta de respeito à sinalização. Aí tem que acontecer, tem que se colocar. Taxão, lombada é coisa de corrutela. Exatamente. Tanto é que é proibido. Mas num país de terceiro mundo, com motorista com mentalidade de terceiro, quarto mundo, que dirige bêbado ainda, que ainda dirige bêbado. O objetivo, né, é só salvar a vida, né? Aí tem que Porque fazer do isso. Jeito que tá... Eu tenho que admitir assim, ó, em determinados momentos você tem que fazer coisas, né, típicas em função do usuário. Né? Também, Vieira, você me perguntava em off aqui, o asfalto do final da Marechal Rondon e todo o bairro lá do Sol Nascente já será imprimado essa semana. Na Avenida Paraná, né? Paraná, toda aquela vai ser imprimada essa semana. Começou lá do IFMT, o Alfredo levou a empresa dele para lá, já está fazendo 700 metros lá. 760 metros, né? E a Câmara, o prefeito mandou uma mensagem para a Câmara pedindo autorização de um convênio de 400 mil, foi votado, fizemos uma extraordinária para dar celeridade nisso, porque tem que ser até dia 30 agora, e para o recap da área central da cidade. Esse recap, ele é de espessura maior, e nos bairros como Jardim União, negociamos com ele para ele começar lá, porque senão vai ficar de escanteio. O primeiro bairro, onde será um experimento, será no Jardim União, e deve começar, se não até o final dessa semana, no mais tardar, até segunda da outra semana já, também uma lama asfáltica e sinalizada. Isso vem então dos bairros para o centro? Para o centro. Do bairro para o centro. A lama, sim. Agora, o RECAPS, ele verificará na parte central. Como também, às vezes a população não tem sentido isso, a Marechal Rondon, em vários pontos da área comercial, tinha poças d'água, ficava o ano todo. Chegava a ficar azul, de lodo, tudo, está sendo cortado aquilo e retirado, levando ora para uma extremidade da via, ora para outra, para que ela fique seca e seja possível fazer esse recap também. Isso estava fazendo na Tancredo Neves, alguns dias atrás, né? Sim, foi feito. Foi feito. E agora está na Marechal Rondon. Marechal Rondon. Já fez ali de frente à avenida, né, da Diana para cá, e agora está fazendo de frente a outra Diana, ali de frente ao Poço da Viúva, em toda aquela área ali que era realmente muito feia. Bom,
Além disso, tem aquele projeto do deputado Van Clay ainda, que é da revitalização da Marechal Rondon, que deve acontecer esse ano também, né? Até o final do ano deve acontecer. Ele já está, falamos com ele aqui, né? Você falou aqui no programa, eu falei com ele numa reunião que tive com ele na Câmara. E ele também está liberando já 360 mil, 320 mil, sendo 160 para aquisição do ônibus e 160 para aquisição do raio-x, que será destinado à Santa Casa. Para que nós tenhamos um centro de imagem que seja crível, né? Porque o nosso deixa muito a desejar e às vezes uma imagem simples extremidade, ela não tem a visibilidade que o médico precisa. Bom, a ponte da Terezinha para o Garbim já está sendo construída, né? A ponte de concreto. Da Florespina, né? Depois é que vai para a Terezinha. Da Florespina, depois vai para a Terezinha, isso. Já foram feitas duas já, né? Minas Gerais e Municipal, né? Municipal. Então são 4 pontos de concreto que era mais ou menos isso que o prefeito 5, né? tinha prometido na campanha, né? São 5, tá? Tem a Bom Jesus também, que né, já está bem adiantado também. Então já. tá. Bom, porque está ponta a ponta, só que o acesso que tem que ser asfaltado ainda não fez e precisa ser parte integrante uma coisa da outra. Tá certo. Bom, outra novidade aí também, que a gente está divulgando aqui, é com relação à construção de 50 casas, né, que serão casas populares, né, serão construídas próximo ao vizinho à Vila Olímpica, né? Essas casas, são 57 casas, elas seriam casas pulverizadas dentro do bairro Sol Nascente. Só que o lençol freático lá, no período de chuva, ele inviabiliza ter uma residência naquela região. Teria que ter levantar muito aterro seria, o custo seria maior do que fazer as casas. Aí optou por uma área da prefeitura, negociado com o empresário Luciomar Machado Filho, e vai fazer lá por causa dessa qualidade de vida para os moradores. Tá, depois da Vila Olímpica? Anexa à Vida Olímpica. Anexa à Vida Olímpica. Então, em frente do IFMT, IFMT que já terá agora o benefício do asfalto. Né? Tá certo, então tá bom. Uma outra notícia interessante é com relação ao começo da coleta seletiva de lixo aqui em Pontes Lacerda, que é uma novidade, né? Serão 2 bairros experimentalmente iniciados, né? A partir daí, precisa criar uma cooperativa de recicladores, porque alguém precisa participar desse lucro. E é uma boa fonte de renda, né? Porque da forma com que estava gente no lixão é desumano. Aquilo lá é um poço de doenças, de infecções e tudo mais. E lá vai ter coleta seletiva. Inicialmente a prefeitura vai doar até mesmo os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Porque é infecto, né? Até porque o nosso lixo aqui vai para um lixão só, joga animais mortos, resíduo de carne, vidro de garrafa que quebra. Então a gente precisa também mudar a cultura da nossa gente para que a gente possa fazer isso e ter êxito para ampliar. Porque você só começar e paralisar também não resolve. Tá certo. Bom, o que você pode perceber aí são 6 ou 7 ações, né, de investimentos públicos que são importantes para Pontes Lacerda. Assim, devem realmente dar uma nova cara para a cidade, com a revitalização do centro e da Marechal Rondon, né, aí, com essas pontes de concreto, com as casas habitacionais, esse conjunto habitacional lá na vizinha da Vila Olímpica, nessa coleta seletiva. E ainda tem mais, parece que o prefeito já autorizou a criação daquele sistema de serviço de inspeção municipal, que se vem falando isso há muito tempo, né, e que vem gerando prejuízo para os produtores, né, porque os pequenos produtores principalmente precisam vender porco, galinha, carneiro, tudo, e não consegue vender esses produtos de origem animal porque não tem um serviço de inspeção e não tem onde abater, né? O serviço de inspeção trará automaticamente um abatedouro municipal, que pretende-se o prefeito ele terceirizar. E tem empresários que querem fazer, porque ele é rentável na medida em que é bem explorado e dá qualidade de vida. Porque você deixar a galinha cair lá no quintal de várias doenças que tem, sei lá, e abater também vender, é complicado. Lá não, lá terão veterinários que irão atestar a qualidade da carne e dos animais que serão abatidos. Bom, essa é uma das
das metas aí colocadas para o secretário de Indústria e Comércio, José Roberto Porteiro, né? Para ele concluir, até o final do mandato do atual prefeito, concluir esse serviço, deixar funcionando o serviço de inspeção municipal. Além do que também deixar o máximo possível encaminhado a questão do distrito industrial, né? O distrito industrial agora ele já saiu da esfera do município, onde todas os atenuantes que o município precisava fazer para flexibilizar a construção já foi passado ao Estado. Precisa só o Estado agora legalizar a doação da área, que é parte do que precisamos fazer, para que possa dar o pontapé inicial. Não sei se você sabe, Vieira, mas 6 empresas de grande porte do nosso município, dentre elas a Nutriboi, a Suprema, a Dames, né, já pediram área, a Fischer, pediram áreas para ali montar os seus empreendimentos. E a gente espera que mais isso possa atender a população. Até porque, tudo isso que nós falamos aqui, a população já estava descrente e até acreditava que não fosse sair, né? Nós estamos no dia a dia acompanhando, cobrando, vivenciando, indicando isso. A gente não tinha perdido a vontade, até porque o Donizete, muito educado, tem nos atendido diariamente quando precisamos e nos anseios e necessidades. Agora, o financeiro é que está complicado. Porém, esses eventos aqui anunciados, aqui noticiados, estão garantidos os recursos. Tá certo. Bom, nós estamos encaminhando para o final, Ivanildo. Eu até nem comentei com você antes aí, mas mês junho, algumas emissoras de televisão estão colocando junho, chamando até o junho vermelho, em função do mês que estão querendo colocar como fosse um mês adequado para incentivar a doação de sangue, né? Como é que é esse sistema aqui, já que você é voltado dessa área de saúde, como é que é essa questão do pessoal aqui em Pontes Lacerda que tem a vontade, tem a disposição de ser doador de sangue? Há essa possibilidade ou não? Existe técnica para poder fazer, material humano com condição de fazer. O que falta? Que o banco de sangue, chamado Hemocentro de Cuiabá, mande para cá bolsa e material necessário. A Tatiane é expert no assunto, tem uma vontade heróica de trabalhar e, se fizerem, é importante e trazê-la para o chamamento da sociedade. Por que isso? Porque pretende-se dotar o Estado e a União de sangue o suficiente para atender um chamamento das Olimpíadas. Você tem que garantir, né, que haja insumos e condições de tratar vidas aqui. Tá certo. Bom, mais alguma coisa, Ivanildo? Até precisamos registrar aqui a Operação Ágata, né? Que está correndo do Exército, que vem todo ano aqui na região fronteiriça. O Exército Brasileiro está desde semana passada, né, está com a operação aí, estão aquartelados, né, estão lá no Sindicato Rural, né, e estão fazendo a fiscalização, seria a parte de fiscalização da região de fronteira. É importante, né, a presença do Estado brasileiro, né, aqui na nossa região, mas o ideal seria que ele fosse permanente, né, nas regiões. Enquanto eles saem e ficam 10, 15, 20 dias, depois, quando sai, o crime volta a acontecer, questão natural. O Exército chega, avisa que vai chegar, né? Até porque esse é o grande engano, né? 30 dias antes, bandidada, some da fronteira que nós estamos indo para aí. Aí reduz realmente o índice de criminalidade. Por que não vai e fecha a fronteira e depois chega na cidade? Então, primeiro ele chega, faz desfile de carro, aliás, são muitos, né? Equipamentos diversos, caríssimo ao governo, e o resultado poderia ser muito melhor. Bom, eu até gostaria de colocar aqui para todos vocês que nos acompanham, que a gente vai dar uma olhada, aproveitar que amanhã chega o general de brigada, comandante de toda essa operação, né, aí, e nós vamos aproveitar para perguntar para ele como é que está o processo, o andamento de uma unidade militar que está prometida há muitos anos para Pontes Lacerda. Foi criada 8 anos atrás e seria unidade de cavalaria. Então, e aí me parece que só estava faltando a doação de uma área. De uma área, né? Chegou a verificar o lado ali do Tilim, ele se dispôs a ceder a área, só que parou.
Então, na mesma época eu sei que estava Sinop também, tinha mais algumas unidades que iam ser colocadas em alguns municípios. Sinop era uma delas. Me parece que Sinop avançou, eu até já não sei se já não está o exército lá. Né? Então a gente deve perguntar isso, até porque me parece que eram inclusive em torno de 500 homens. Né? A previsão, isso foi colocado por um general, né, de brigadas que estava em estudo para ser colocado aqui em Pontes Lacerda, essa unidade do exército. A gente vai perguntar para eles aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que a fixação de uma unidade aqui na nossa região, em Pontes Lacerda, tornaria Lacerda mais um polo. Sim, porque né, ficaria Cáceres com uma parte e nós com a outra até Rondônia. Exatamente. Nós teríamos uma cobertura melhor. Né? Exatamente. Tá certo. Obrigado, Ivanildo, mais uma vez. Parabéns pela sua atuação na Câmara de Vereadores. Hoje, inclusive, pelo brilhante pronunciamento que ele fez relacionado a essa parte do RGA, né, em relação ao pagamento dos servidores do Estado. Parabéns mesmo pelo seu pronunciamento lá. E a gente quer agradecer a sua presença também, a sua audiência ao nosso programa Visão Crítica. A gente promete voltar na semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.